Voltamos com a notícia de frente. Deixa eu ir aqui com o nosso telespectador que está neste momento dentro do transporte coletivo e ele manda os vídeos para a gente. Olha só, o ônibus de Várzea Grande está super lotado no meio da pandemia. Ele manda aqui para a gente o vídeo que ele acabou de fazer. Ele manda aqui esse vídeo. Todo mundo, o pessoal em pé aí, um grudado no outro, o pessoal um grudado no outro. E aí ele manda aqui qual que é a linha. Cidade de Deus, Cuiabá. Aí ele manda aqui, Várzea Grande, né? Aí entra aqui para Cuiabá, manda foto e manda mais um vídeo da situação do transporte coletivo hoje, né? A situação do transporte coletivo, todos os dias, na verdade, né, gente? Todos os dias, na verdade, está dessa forma. Ele está neste momento no transporte coletivo mandando o vídeo para a gente. Ele fala aqui: lotados os ônibus, agora mesmo, Nayara, lotados no meio da pandemia, a Prefeitura de Várzea Grande tirou o ônibus Cidade de Deus e ficou esse ônibus Jardim Glória, que todos os dias já sai lotado do ponto final para Cuiabá. Infelizmente, os moradores precisam trabalhar e têm que enfrentar esta situação. Obrigada aí ao nosso telespectador e por ter mandado nesse momento, tá desse jeito. Se você for pegar esse ônibus aí agora, ele vai estar desse jeito, desse jeito. E a gente vai falar com Oliveira Júnior só para mostrar aí o quão perigoso é um ônibus desse jeito neste momento, porque Oliveira Júnior volta ao vivo com a gente para falar dos dados da Covid-19 das últimas 24 horas aqui em Mato Grosso. Oliveira. Pois é, Nayara, a Secretaria de Saúde, como sempre, no final da tarde, divulga o boletim, relatando os casos de Covid aqui em Mato Grosso. Na quarta-feira, ontem, 144 pessoas infectadas pela Covid-19 à espera de unidades de terapia intensiva UTIs que já colapsaram aqui, inclusive na rede particular. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria, além da falta de leitos, os números diários de mortes e novos contágios pela doença dispararam nas últimas semanas. Até a tarde de terça-feira, Mato Grosso havia registrado pouco mais de 277 mil infecções, das quais 255 mil pessoas se recuperaram. Em número de óbitos, Mato Grosso notificou 6.500 mortes, das quais 62 mil foram registradas somente no boletim divulgado na terça-feira. Aliás, 62 mortes divulgadas no boletim da terça-feira. Neste cenário, Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande são as cidades com o maior número de contágios registrados. Porém, municípios menores e mais afastados da capital ainda concentram as mais altas taxas de mortalidade da doença. O quadro divulgado pela Secretaria: 279.178 casos confirmados, 256.951 recuperados, 2.116 pacientes internados, transferência hospitalar 67, 1.249 em enfermaria, 502 em leito público, 800 pacientes em UTI, 478 pacientes em leito público, 13.622 pessoas que estão sendo tratadas em casa com isolamento domiciliar, 6.574 óbitos, 339 leitos clínicos disponíveis do SUS, uma taxa de ocupação de 63%, 18 leitos de UTI disponíveis do SUS, taxa de ocupação de 97,31%. Números que não batem com o que tem sido divulgado pelos hospitais particulares. Muitos deles fecharam pronto atendimento, reportagem que nós mostramos ontem, inclusive no Jornal do Meio-Dia. Então, esses dados da Secretaria de Saúde falam das unidades públicas, enquanto as particulares praticamente fecharam as portas na era. Obrigada pelas suas informações aí, Oliveira. Deu uma engasgada, será? Com a máscara é difícil, né? É falar. Complicado, mas necessária, né? No finalzinho tem uma tossida antes que o pessoal pense: ah, meu Deus! Será que não foi um barulho lá do... Não, foi engasgado, ele engasgou. Ah, é? A gente engasga com a máscara, você fica falando ali, aí fica desse jeito, né? É, volta o ar para você. Dificulta um pouco a respiração. Muito. Né? Você fala, e ele fala rápido, porque ele está narrando, né, os fatos, e aí o ar fica desse jeito dentro da máscara, e você muitas vezes engasga. Gente, ainda falando da questão da Covid, você viu ali, né? Taxa de ocupação 98% praticamente. E a gente vai falar agora que policiais civis, militares, penais e federais
além dos trabalhadores do sistema socioeducativo, realizaram uma carreata em protesto contra a desvalorização da categoria e também as perdas salariais. As categorias também cobram prioridade na imunização da Covid-19. Confira. Representantes da maioria das forças policiais de Mato Grosso e federais se uniram a um protesto nacional em defesa da segurança pública. Fizeram uma carreata pelas principais avenidas de Cuiabá com destino à Secretaria de Segurança Pública. É um grito de socorro durante a pandemia e frente à crise econômica. A maioria dos policiais apoiou a eleição do presidente Bolsonaro, mas se sente traídos pelas políticas adotadas pelo governo federal, que repercutem também nos estados. Perdas inflacionárias e o risco de congelamento dos salários desanimam quem está na linha de frente, se expondo aos riscos da Covid. Nós temos bastante preocupação, principalmente em relação à falta de efetivo. É um dos pontos que serão afetados pela PEC 32, que é a reforma administrativa. Nós sofremos grandes perdas com essa PEC 186, que foi aprovada recentemente, que congelou, né, os aumentos salariais dos servidores públicos, não sabemos por quanto tempo. E hoje, trazendo para o caso específico de Mato Grosso, nós já estamos aí desde 2017 sem nem a recomposição geral anual, conhecida como RGA, que é essa recomposição das perdas inflacionárias que todo trabalhador tem direito. Então, é todo um contexto, não é apenas o caso da Covid, né? São várias outras demandas que realmente estão jogando a segurança pública na vala comum, na lata de lixo. As forças federais, como a PRF, analisa que desde a reforma da Previdência, a situação dos policiais vem se complicando com vários projetos de emendas à Constituição, as famosas PECs do governo federal, que já passaram pelo Congresso e podem piorar ainda mais com a reforma administrativa. Primeira facada que a categoria Segurança Pública tomou com a posse do novo governo federal foi da reforma da Previdência. Nós fomos muito prejudicados, a renda foi achatada, né? A questão da pensão das esposas é muito prejudicado. E depois veio o congelamento que está em vigor. Existe uma lei complementar que está em vigor, congelou o salário ano passado e esse ano. E agora, recentemente, na semana passada, foi aprovada a PEC 186, que é uma PEC do governo federal, passou pelo Congresso, já que ele tem a maioria, foi um rolo compressor, foi um pego de surpresa, e existe a previsão de congelar o salário por 15 anos. 15 anos, ou seja, vai praticamente extinguir a categoria servidor público, né, como um todo. Isso não é só no nível do governo federal, em todos os níveis, né? E a segurança pública, ela entrou junto, né? Além da questão de orçamentária, né, que vai reduzir também de forma drástica. E agora, nós temos o governo já enviou a PEC 32, que trata da reforma administrativa, que mais uma vez vem o quê? Vem retirar direitos e garantias que foram conquistas do servidor público. Né? A gente não é uma elite, a gente é funcionário público. Tem elite? Tem, e nós sabemos onde muito bem. Outra luta dos policiais é quanto à campanha de imunização contra a Covid-19. As polícias foram colocadas já na 4ª etapa de prioridade. Embora a segurança pública não para em nenhum momento, e as polícias também ajudam no enfrentamento e, claro, no combate à pandemia. Já são mais de 20 servidores da segurança pública de Mato Grosso que perderam a vida para a Covid. Na PRF, em nível federal, já foram mais de 50. Os policiais mortos foram lembrados durante o protesto. No calendário do Ministério da Saúde, os policiais serão imunizados depois dos presidiários. As polícias, os sistemas prisional e socioeducativo cobram de fato uma maior prioridade perante os grupos de risco para receber a vacina. Nós fomos colocados nos grupos prioritários, porém dos últimos a ser vacinados nesse grupo prioritário. Nós estamos estimando que, se manter a atual programação, a gente deve ser vacinado lá para julho, agosto. Enquanto isso, os policiais estão morrendo. Vocês estão vendo aí os cartazes dos policiais que já faleceram em decorrência da Covid. E é isso que nós estamos pedindo
para os nossos governantes. É incoerente você exigir que os policiais se exponham a aglomerações, tanto nas delegacias, quanto os policiais estão combatendo as aglomerações da sociedade e, no entanto, os policiais estão colocando sua vida em risco porque nem a vacinação não foi priorizada para a gente. A vacina é super importante nesse momento, tem que ser urgente para nós, né? A gente é colocado hoje um dos grupos prioritários aí, um dos últimos a serem vacinados, né? E o governo tem que repensar essa classificação que ele fez, porque nós não paramos em nenhum momento, né? E estamos trabalhando com vidas, né? Lá segregadas. E se isso chegar de passar o servidor, porque o servidor que vai levar esse vírus para dentro, porque não está tendo visita, as visitas foram suspensas agora no último decreto. Quem vai levar esse vírus para dentro é o próprio servidor. Então, seja um pouco mais inteligente, né? Imunize os servidores para que a pandemia não se alastre muito mais dentro dos presídios. Para se ter uma ideia, os presidiários vão ser imunizados antes dos profissionais de segurança pública. Para você ter uma ideia do descaso do governo federal para com o servidor público federal. Imagine um país sem segurança pública, né? Um país sem um braço forte. E nossos colegas estão tombando, nós estamos tombando, né? E nós estamos sendo deixados de lado, preteridos. Pois é. Os policiais revoltados. E a gente vai falar de um outro assunto com todo o direito, claro, né, gente? A gente vai falar de outro assunto que é do auxílio emergencial. Em Brasília, a quarta-feira foi de espera, porque estava marcado para ser entregue ao Congresso Nacional o texto da medida provisória que estabelece a volta do auxílio emergencial. Só que até agora isso não aconteceu. A expectativa no Palácio do Planalto durante todo o dia foi que o presidente Jair Bolsonaro levasse pessoalmente ao Congresso a medida provisória que estabelece os valores do auxílio emergencial. Isso acabou não acontecendo. O texto da MP não teria sido concluído pelo Ministério da Economia. A medida provisória vai estabelecer os valores do auxílio para 46 milhões de pessoas. Devem variar de R$ 175 no caso de homens que vivem sozinhos a R$ 375 no caso de mulheres que são chefe de família. Na média, o auxílio deve ser de R$ 250. O prazo de pagamento será de 4 meses. Mesmo após a edição da medida provisória que vai regulamentar todo o processo de pagamento dessa nova rodada do auxílio emergencial, o dinheiro ainda vai demorar mais alguns dias para começar a ser liberado. A expectativa de integrantes do governo com quem eu conversei é de que o dinheiro comece a cair na conta dos beneficiários no início de abril. Em relação à pandemia, o Datafolha divulgou uma pesquisa sobre o desempenho do presidente. O levantamento mostra que 54% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssimo o desempenho do presidente Jair Bolsonaro na gestão da crise. Na pesquisa anterior, realizada em janeiro, esse índice era de 48%. Os que consideram a atuação do presidente regular são 24%. Antes eram 25%. 22% consideram ótima ou boa a atuação de Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. O índice anterior era de 26%. A pesquisa ouviu 2.023 pessoas nos dias 15 e 16 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Diga. Só complementar uma informação dessa reportagem aí, é de que o seguinte, é para as pessoas, né, que tem muita gente aqui em Mato Grosso que também vai ter direito ao auxílio, a receber o auxílio emergencial. E a informação é a seguinte, que o pagamento do auxílio emergencial para inscritos via aplicativo, site e o CAD único deve começar, né, se não atrasar lá, deve começar já na primeira semana de abril, entre os dias aí de 1º a 4, né? E deve se lembrar também que os pagamentos seguem a ordem do mês de aniversário. No caso dos inscritos no Bolsa Família, o calendário de pagamento seguirá a ordem do cronograma atual de pagamentos do programa social, ao qual, né, é definido pelo número de identificação social, que é o NIS, né? E no caso aqui dos inscritos no Bolsa Família, os pagamentos começam, ou a previsão é de que eles comecem a partir do dia 16 de abril. Haroldo, seu destaque. O meu destaque, na verdade, não é só necessariamente para apontar a questão da pesquisa, para falar com relação à rejeição ou à baixa popularidade do presidente Jair Bolsonaro nos últimos 3, 4 meses. Na verdade,
essa baixa popularidade dele, a popularidade vem caindo nos últimos 4, 5 meses, desde o final de outubro do ano passado. Mas para chamar a atenção do telespectador, principalmente com relação ao comportamento da mídia, frente às informações que são levadas à população. Nós tivemos há pouco tempo atrás uma carreata que tomou conta do Brasil todo. Todo o Brasil, uma carreata gigantesca de pessoas da sociedade, né, pró-Bolsonaro, contra o STF, que não teve repercussão como teve, ou como sempre tem, de certa forma, as pesquisas feitas pelo Datafolha e divulgado amplamente por boa parte da imprensa, né? Toda vez que o presidente da República tem uma certa rejeição, está em todas as grandes imprensas, ou melhor, tem o maior prazer em divulgar a questão da rejeição e da baixa popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Mas quando se tem uma carreata, né, pró-Bolsonaro, pró-governo federal, gigantesca também, não noticia absolutamente nada. Isso é a prova cabal de que realmente alguns meios de comunicação em nosso país têm partido, né? Tem partido, tem lado e não são imparciais de forma alguma. De forma alguma. Estão, sem dúvida alguma, há interesses políticos, né, defendendo determinados grupos políticos em nosso país e utilizando a pandemia, sobretudo, como uma ferramenta de destruição do governo federal, das ações do governo federal. Se nós levarmos em consideração que realmente o Datafolha e a Folha de São Paulo, que estampou na sua capa a rejeição do presidente Jair Bolsonaro, né, se os números são exatamente esses, né, eu não estou aqui contestando a rejeição, não estou aqui contestando a popularidade, estou apenas contestando a forma com que isso é divulgado para a sociedade. É óbvio que o presidente Jair Bolsonaro vem perdendo popularidade e está tendo uma certa rejeição, inclusive na categoria dos policiais. Como é que os policiais vão aceitar, vocês viram a matéria, aceitar, por exemplo, preso ser vacinado primeiro que policial? Um absurdo, um assinte, pelo menos atropelaram o bom senso com relação a isso. Até porque preso está preso, não tem nem como circular. Quem circula e que faz o enfrentamento é o policial precisa ser vacinado, né? Isso é um erro. Mas, enfim, existem outros fatores que levam exatamente o presidente Jair Bolsonaro a ter uma queda significativa na rejeição, não necessariamente essa que é apontada e explorada por essa mídia ruim, podre que está aí, né? O que nós temos é uma perda de popularidade por parte do presidente Jair Bolsonaro por ações que muitas das vezes ele não tinha condições não tinha prerrogativas para poder agir, né? Então o que acontece? Ele tem problema de combustível que é altíssimo em nosso país, isso faz com que o presidente perca a popularidade. Auxílio emergencial que não sai, espera-se que vá sair agora a partir de abril. Vacina num atraso absoluto, economia sem perspectiva. Todas essas 4 variáveis aí faz com que qualquer presidente da República, não é só o presidente Jair Bolsonaro, qualquer um teria uma rejeição, teria uma perda de popularidade por conta exatamente dessas variáveis todas que eu apontei. Que podem ter uma certa curva, porque a taxa de aprovação do presidente Jair Bolsonaro, ela é muito resiliente, muito resiliente. Até pouco tempo atrás, antes das mídias sociais, da internet, as análises de pesquisas eram analógicas. Você podia fazer medida de pesquisa, faço esse mês, aí vou fazer o mês que vem, né? Hoje não. McLuhan, né? Marshall McLuhan tinha razão. Hoje nós estamos vivendo uma aldeia global. E essa aldeia global, o cenário de hoje pode ser completamente diferente do cenário de amanhã. Está entendendo? Quer dizer, então a pesquisa em si, ela precisa ser mais próxima e com uma amplitude maior para que realmente possa ter uma amostragem efetiva daquilo que a sociedade pensa. Porque é completamente difícil de você aceitar um índice de rejeição de 54% apontado pelo Datafolha, lembrando que é um veículo tendencioso, sempre foi, né? Não só o Datafolha, essa é a minha opinião, né? Como a Folha de São Paulo, né? Enfim, né? É tendencioso e do outro lado você vê essa manifestação gigantesca aí por parte da carreata do presidente Jair Bolsonaro e contra o STF. Quer dizer, algo difícil de você entender, mas é reversível, do ponto de vista de análise das pesquisas, considerando essas variáveis que eu apontei aqui, porque o presidente Jair Bolsonaro pode muito bem, a partir de abril, agora já teremos vacina fabricadas no Brasil, IFA brasileiro, né, sem precisar mais depender da China ou da Índia para fabricar vacina. Quer dizer, esse ponto pode ser resolvido. Auxílio emergencial também na ponta da agulha para sair, que também pode reverter essa situação. A questão dos combustíveis é um entrave gigantesco que o governo federal precisa resolver, está tendo dificuldade, principalmente com relação aos governadores, não pode fazer nada com relação ao ICMS, está na mão dos governadores, que aumentaram o ICMS após o anúncio
da alíquota zero dos impostos federais, quer dizer, é uma guerra, é um cabo de guerra entre o governo federal e os governos estaduais, e a economia vai criar uma certa perspectiva a médio e longo prazo, na medida em que esses pontos possam ser contemplados pelo governo federal, uma certa celeridade. Eu espero que realmente isso caminhe. Mas eu chamo a atenção exatamente para isso, para que nem tudo que aparece principalmente quando vem de alguns meios de comunicação que não têm compromisso nenhum com a sociedade. Eu gostaria de fazer algumas ponderações. Sim. Primeira ponderação, né? Eu sou totalmente contrário aos ataques que se fazem à imprensa, aos jornalistas, quando a imprensa está cumprindo com a missão dela, de mostrar aquilo que está errado na tentativa de corrigir. Por exemplo, eu questiono quando o professor Haroldo Arruda coloca esta mídia ruim e podre. Primeiro que não é podre. Né? A mídia está apontando os problemas, né? Então é o seguinte, eu sempre vou protestar quando quiser o seguinte, colocar os problemas do país nas costas da imprensa. A imprensa está noticiando o que acontece. Sobre a pesquisa é um retrato do momento, é um raio-x, não é isso? E eu já ouvi bastante dizer o seguinte, olha, contra números não há argumentos. Por exemplo, o Datafolha, o Instituto Datafolha, é simplesmente o instituto de maior credibilidade no país. E aí o seguinte, quem tiver dúvida das informações, fala, não, a Folha de São Paulo é contra o governo, é contra isso, é contra aquilo. Simples. Isso daí pode ser verificado, auditado, fiscalizado. Será que o Instituto Datafolha com toda essa credibilidade que ele tem, vai se arriscar em fazer alguma coisa que ele pode ser pego amanhã ali no contrapé e comprometer toda essa credibilidade que ele tem? Não é por aí, não. Como eu disse aqui, a pesquisa é o retrato do momento. O presidente Jair Bolsonaro está colhendo esses resultados em função do que ele plantou. E o seguinte, a mídia não pode ser responsabilizada por ele não usar máscara, né? Por ele estimular o não uso da máscara. Por exemplo, o professor Haroldo colocou de que a mídia não deu a devida atenção para esses atos, né, a favor do presidente Jair Bolsonaro. Mas a imprensa noticiou. Só que o seguinte, a imprensa não pode ficar... Mas foi o mesmo peso? Só um minuto, professor, só um minuto. Tá? A imprensa noticiou aqui esses atos. Agora, a imprensa não pode ficar estimulando atitudes antidemocráticas. Quem sai por aí pregando a volta do AI-5. A imprensa não pode ficar estimulando, ela noticia, mas não pode ficar estimulando quando se faz um protesto nas ruas, cheio de aglomeração, pregando a favor do quê? Do AI-5. Do AI-5 e contra o isolamento social. Aí é o seguinte, nós temos o novo ministro da Saúde dizendo uma coisa, olha, as medidas de prevenção são importantes, né? Tem que usar máscara, tem que ter distanciamento social, e do outro lado o presidente da República falando outra coisa. É por isso que na pesquisa está apontando o seguinte, olha, o presidente, a avaliação dele é péssima na administração da pandemia. E por que isso? Por quê? Porque é o seguinte, porque já morreram mais de 285 mil pessoas no país. Imagina a situação dessas famílias que perderam seus entes queridos. E depois vê o seguinte, estas atitudes que contrariam tudo aquilo que a ciência recomenda. Então é o seguinte, eu não vou passar pano para quem faz coisa errada. Não vou passar pano. E o seguinte, a imprensa não é podre, coisíssima nenhuma, porque é o seguinte, não se pode cobrar imparcialidade da imprensa porque ela está noticiando aquilo que está errado. E lá nas redes digitais, com aquele monte de mentira, com aquele monte de fake news, aquilo é correto?
Aquilo é correto? Querendo fazer a cabeça das pessoas para que elas não pensem, para que elas não reflitam? Não, eu não concordo com isso. É a minha posição. A carreata em pró-Bolsonaro e contra o STF não foi uma notícia? Foi divulgada. Não foi divulgada. Foi divulgada. Não foi foi divulgada. Não. O maior veículo, o maior veículo de comunicação deste Brasil, que tem a maior audiência desse Brasil, não falou uma linha. Lógico sequer. que falou, Não, Lógico que falou. não falou. Eu assisti. Haroldo, eu também não falou, Haroldo. Boa parte da imprensa não deu a divulgação devida. Haroldo, eu falei para você no dia seguinte, quando nós na Não segunda-feira, deu. nós falamos aqui na Não Notícia deu a de divulgação. Frente. Você falou a mesma coisa, eu falei, eu assisti ontem, falou, Haroldo. Falei para você. Então tá, aí vai ficar numa... Não, mas eu falei, ué, é só você puxar, tudo Então tá bom, tá vocês acham que a mídia... Eu acho que boa parte da mídia, dos meios de comunicação no Brasil, são tendenciosos. São tendenciosos, tem partido, são tendenciosos, entendeu? E estão usando a pandemia justamente para destruir todas as ações do governo federal. É uma opinião sua, tá? Você deve saber mais. Porque imprensa, não são imparciais, Lúcio. Mas o peso que não são imparciais, Lúcio. A imprensa não manda ninguém não usar máscara. Não são imparciais, não são imparciais. Divulgam aquilo que interessa. É minha opinião, é minha opinião. Olha, o Centrão, é a minha opinião. Não são imparciais. Haroldo, o Centrão. Falam o que querem, tá entendendo? Só esse dado aqui. O Centrão, que é esse bloco de apoio, né, de sustentação do governo Bolsonaro, está o seguinte, está cobrando dele uma mudança de postura, dizendo assim, pelo amor de Deus, mude a postura com a pandemia, porque senão não vai dar para defender o seu governo. O Centrão está dizendo isso. O Centrão está dizendo, olha, ajude-nos a defender você. Porque aí tem que mudar a postura, né? Tem que mudar a postura. Olha, deixa eu colocar a participação aqui do nosso. Tem muita gente participando, tá chegando mensagem atrás de mensagem, não consigo nem triar. Então, por favor, não xingue, viu? Que eu não tô conseguindo fazer a triagem. Bom dia, bancada. De acordo com o Lúcio, o professor tem razão. Não todas, mas tem mídias que só trabalham contra o governo. O presidente não pode errar, ele é humano, também erra. Discordo. Podre sim, empresas desonestas, vocês não divulgam. Bom dia, fala para o professor Haroldo que o número de veículos nesta carreata não chegou nem perto do percentual dos que apoiam o governo. Então a pesquisa está certa, diz aqui o nosso telespectador. Deixa eu fixar aqui para poder... Haroldo, as carreatas pediam a volta do AI-5 e do regime militar. É crime, por isso a maior parte da mídia não mostrou. Alexandrino. Mas é notícia. Deveria ter mostrado. Do CPA. Não, mas foi mostrado. Deixa eu ver aqui. Bom, tem gente aqui chamando de PT, calma professor, parabéns Haroldo, calma Lúcio, Faz parte. Pelo amor de Deus, Nayara. Ninguém está nervoso aqui não. O nervosismo está lá no Planalto. Pelo amor de Deus, Nayara, pergunta ao Lúcio, porque ao invés de criticar o governo federal, ele também não faz críticas aos prefeitos e governadores que sucumbiram com os recursos públicos, diz aqui o nosso... Fiz essa crítica ontem aqui. Fiz a crítica aos prefeitos no Jornal do Meio-Dia, no meu comentário do Jornal do Meio-Dia, cobrando eles que, olha, e aí, não vão ajudar os pobres? As pessoas que estão morrendo de fome, sem emprego e sem renda, eles criticaram lá o auxílio do governo estadual de R$150. Por que é que eles não ajudam também? Os prefeitos das maiores cidades que receberam do governo federal, como o telespectador coloca aí de forma clara, uma montanha de dinheiro. Nós falamos, e aí tem mais gente aqui, professor Haroldo, bolsonarista de carteirinha, e tem outro que fala, professor Haroldo, tem razão, tem razão, não estou defendendo Bolsonaro, mas a mídia não fala do STF. Imprensa, grande parte, depende exclusivamente de verbas públicas, o pessoal está falando aqui, aí começa o ataque. Mas tem uma notícia boa do STF. Gilmar Mendes mandou soltar o Queiroz. É boa essa notícia, não é isso? Ou não? Normal. É boa ou não? Boa para quem, hein? Para o Queiroz, né? O Gilmar solta tudo. Bom, o pessoal está aqui, ama esse jornal, obrigada. O Queiroz é o rapaz lá da rachadinha, né? Quem é o Centrão? Só anjos, mídia 99% tendenciosa, diz aqui o nosso telespectador. Estou tentando triar, não para de chegar mensagem, não sei se dá para ver ali do lado. Bom, comenta aí, Nayara, deixa eu ver, PGR intima os governadores a prestar contas de sua gestão, tem que intimar mesmo, governadores e prefeitos. Isso sim, não. A prestar muito conta bom. da gestão. Respondendo lá o telespectador, não só os governadores,
tem que intimar também as prefeituras. Com né? certeza. Também, Os prefeitos, receberam né? muito recurso. Prefeitos e governadores explicarem o que é que eles fizeram com esse dinheiro que veio lá do governo federal, para ninguém reclamar de mim, né? Que veio lá pelas mãos do presidente Jair Bolsonaro. Tá bom assim? Então tá, o dinheiro veio de lá, foi uma boa ação, mas não era para fazer o que muita gente fez. Né? Teve gente aí que superfaturou, teve gente também aí que participou de corrupção, não é isso? Aí teve gente aí que pegou aquele dinheiro, em vez de combater a pandemia, foi lá para tapar os buracos do caixa. Não é isso? E o Nayara está dizendo, para de elogiar o Bolsonaro, é isso que você falou aqui. Foi falando, não. Quando eu começo a elogiar... ele está elogiando o Bolsonaro. Quando eu começo a elogiar, você me corta. Ele está elogiando o Bolsonaro, eu preciso dar uma nota. Eu sou professor. Lúcio, sua nota é 10. Olha, gente, eu preciso ir para o intervalo, que na volta vamos falar de Energisa, energia elétrica. E aí, será que tem gato ou não tem? A gente já volta.